Ele se aproximou com voz baixa e olhar firme. Não se mova ou vai doer mais. Mas o que começou como imposição se transformou em algo inesperado, quando ela, entre lágrimas e coragem, pediu: não pare. Vai mais forte. Quero sentir que é de verdade. Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O despertador tocou às 4:30 da manhã, como sempre. Marina abriu os olhos no escuro do quarto pequeno, sentindo o frio da madrugada paulistana entrar pelas frestas da janela. Não era preciso luz para saber onde estava cada coisa. Seus pés conheciam cada tábua do chão, cada desnível do corredor estreito. Levantou-se em silêncio, como fazia todos os dias, para não acordar a avó que dormia no quarto ao lado. Dona Célia tinha o sono leve, e qualquer barulho a fazia despertar assustada, confundindo o presente com fantasmas do passado. Ela se vestiu no escuro, pegou a mochila, surrada que já tinha mais remendos do que tecido original, e saiu para a rua ainda adormecida. O bairro era daqueles que não aparecem nos cartões postais de São Paulo. Jardim das Oliveiras, Zona Leste, onde as casas se apertavam umas nas outras como gente no ônibus lotado. As calçadas tinham mais buracos do que asfalto, e os postes de luz piscavam feito vagalumes cansados. Mas era ali que Marina nasceu, cresceu, e onde aprendeu que dignidade não tem endereço. O caminho até a padaria levava 20 minutos a pé. Ela gostava desse horário quando a cidade ainda não tinha acordado de verdade, e o céu começava a clarear devagar, tingido de um rosa tímido que logo daria lugar ao cinza da poluição. Era nesses momentos, sozinha com seus pensamentos, que Marina se permitia sonhar. Sonhos pequenos, do tamanho de quem aprendeu cedo a não esperar muito da vida. Sonhava com a avó curada, com um curso de confeitaria, com um dia poder ter seu próprio negócio, nada de mansões ou carros importados, apenas o suficiente para viver com a cabeça erguida. A padaria Nosso Pão ficava na Avenida Marechal Tito, uma das principais da região. Era um estabelecimento simples, mas limpo e bem cuidado. O cheiro de pão saindo do forno era a primeira coisa que saudava quem entrava, seguido pelo sorriso largo do seu Antônio, o dono, um português já avô que tratava os funcionários como família. Marina trabalhava ali há 3 anos, desde que a avó teve o derrame, e precisou de cuidados constantes. O salário não era muito, mas seu Antônio sempre dava um jeito de ajudar, seja com um vale adiantado, seja com os pães que sobrassem no fim do dia. Naquela manhã de quinta-feira, tudo começou como sempre. Marina vestiu o avental branco, prendeu os cabelos castanhos num coque bem feito, lavou as mãos e foi para o balcão. A padaria já estava cheia. Trabalhadores a caminho das fábricas, mães comprando o café da manhã antes de levar os filhos para a escola, aposentados que vinham mais pela conversa do que pelo pão. Ela atendia cada um com atenção, sabia os nomes de muitos, perguntava pela saúde das crianças, lembrava quem gostava do pão mais torrado. Era essa delicadeza que a tornava especial. Num mundo onde todo mundo corre e ninguém mais se olha nos olhos, Marina tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem vistas. Ela não sabia, mas carregava uma luz própria, daquelas que não vêm de fora, mas de dentro. Uma luz que nasceu na dor, nas noites em claro cuidando da avó, nas contas que não fechavam no fim do mês, na solidão de quem perdeu os pais cedo demais e teve que aprender a ser forte antes do tempo. Por volta das 9 da manhã, quando o movimento começava a diminuir, elas entraram. Marina percebeu antes mesmo de vê-las. Sentiu no ar, naquele silêncio repentino que tomou conta da padaria. Eram 5 mulheres, todas vestidas como se estivessem indo para um desfile de moda, e não para comprar pão. Saltos altos, bolsas de marcas que Marina só via em novela, óculos escuros mesmo dentro do estabelecimento. Elas falavam alto, riam mais alto ainda, ocupando o espaço como se o mundo inteiro fosse delas. A que parecia ser a líder do grupo era diferente das outras. Mais alta, mais imponente, com aquele tipo de beleza que parece construída em clínicas e salões caros. Cabelos loiros perfeitamente escovados, unhas impecáveis, um conjunto de linho bege que provavelmente custava mais do que o salário de Marina em 6 meses. Havia algo, nos olhos dela, porém,
que não combinava com toda aquela perfeição exterior. Era uma frieza, uma dureza que tornava tudo falso. Marina a reconheceu imediatamente, mesmo nunca tendo falado com ela. Era Verônica Alcântara, esposa de um político local, famosa por suas festas beneficentes que mais serviam para aparecer nas colunas sociais do que para ajudar alguém de verdade. Marina respirou fundo e foi atendê-las com a mesma gentileza de sempre. Bom dia, em que posso ajudar? Verônica mal olhou para ela. Apontou para os pães, pediu coisas que a padaria nem vendia, reclamou do calor, do cheiro, da demora. Suas amigas riam de cada comentário maldoso, como se humilhar trabalhadores fosse um esporte refinado. Marina engoliu a raiva, manteve o sorriso profissional, embalou o que conseguiu atender do pedido confuso e exigente. Mas então, algo mudou. Verônica olhou para ela de verdade pela primeira vez. E naquele olhar havia algo mais do que desprezo. Havia reconhecimento. Como se Marina representasse tudo aquilo que ela desprezava e ao mesmo tempo invejava. A simplicidade, a autenticidade, a capacidade de ser feliz com pouco. Naquele instante, Marina soube que algo ruim estava para acontecer. Era um pressentimento, daqueles que a gente sente no fundo do estômago. Verônica pagou com uma nota grande. Esperou o troco com impaciência fingida. Quando Marina estendeu o dinheiro, ela o pegou de forma brusca, fazendo algumas moedas caírem no chão. Marina se abaixou para pegá-las, e foi nesse momento, nesse breve segundo em que estava agachada, que sentiu algo sendo colocado rapidamente dentro da sua mochila, que estava embaixo do balcão. Foi tão rápido, tão sutil, que ela quase pensou ter imaginado. Mas não imaginou. Ela se levantou, devolveu as moedas, desejou um bom dia que não foi retribuído. As mulheres já estavam saindo quando Verônica parou, na porta virou-se dramaticamente e gritou alto, para que todos ouvissem. Meu colar desapareceu. Alguém roubou meu colar. A padaria inteira congelou. Todos os olhares se voltaram para ela, que agora apontava diretamente para Marina. Foi ela. Eu vi. Quando me deu o troco, ela pegou meu colar. Não é possível, aquela moça ali, a funcionária. Marina sentiu o mundo desabar. Seu coração começou a bater tão forte que ela achava que todos podiam ouvir. O quê? Não, eu não peguei nada. Eu não fiz isso. Mas sua voz saiu fraca, trêmula, a voz de quem já está condenada antes mesmo de poder se defender. Verônica avançou em direção ao balcão, suas amigas atrás dela como hienas ao redor da presa. Vamos ver, então. Se você não pegou, não vai se importar que a gente olhe sua bolsa, vai? Marina quis gritar, quis dizer que aquilo era injusto, que era uma armação. Mas as palavras não saíam. Seu Antônio apareceu dos fundos, preocupado com a confusão. O que está acontecendo aqui? Verônica se virou para ele com uma expressão de vítima perfeitamente ensaiada. Seu funcionária roubou meu colar. Um colar de ouro com diamantes, uma herança de família, e agora está se recusando a mostrar a bolsa. Isso não é verdade. Marina finalmente conseguiu falar mais alto. Eu não roubei nada. Pode olhar minha mochila, pode olhar onde quiser. Ela mesma pegou a mochila, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir o zíper. Virou tudo de cabeça para baixo em cima do balcão. Sua carteira velha, o uniforme extra, o remédio da avó, a marmita vazia do café da manhã. E então, caindo por último, brilhando sob a luz fluorescente da padaria como uma cobra de ouro no colar. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer acusação. Marina olhou para aquele objeto como se estivesse vendo um fantasma. Isso não é meu. Eu não sei como isso foi parar aqui. Alguém colocou isso na minha mochila. Eu juro. Mas ela já sabia que era inútil. Via nos olhos das pessoas ao redor, clientes que conhecia há anos, colegas de trabalho, todos desviando o olhar. A vergonha, a culpa, o julgamento, tudo já estava decidido. Pobre rouba de rico. Era sempre assim. Não importava a verdade. Verônica pegou o colar com um sorriso de triunfo mal disfarçado. Vou chamar a polícia. Isso é caso de polícia. Seu Antônio, visivelmente abalado, tentou acalmar a situação.
Por favor, vamos resolver isso com calma. Marina é uma boa menina, trabalha aqui há anos, nunca deu problema. Deve haver um engano. Mas Verônica não queria calma. Queria o show, o espetáculo público da humilhação. Um engano? O colar estava na bolsa dela. Isso é crime. Eu quero que ela seja presa. Marina sentiu as lágrimas chegando e lutou com todas as forças para não chorar ali, na frente de todos. Não ia dar a Verônica esse prazer. Tirou o avental devagar, com as mãos ainda tremendo. Seu Antônio, eu não fiz isso. O senhor precisa acreditar em mim. Eu nunca roubei nada na minha vida. Ele olhou para ela e Marina viu a dúvida nos olhos dele. Aquela dúvida doeu mais do que qualquer acusação. Marina, eu quero acreditar em você. Mas... Ele não terminou a frase. Não precisava. Marina entendeu. Pode ficar tranquilo, seu Antônio. Eu vou embora. Não vou trazer mais problemas para o senhor. Ela pegou suas coisas, ignorou os comentários das amigas de Verônica, atravessou a padaria com a cabeça erguida, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Quando passou pela porta, ouviu alguém dizer, bem baixinho, mas alto o suficiente para que ela escutasse. Eu sabia. Essa gente pobre é tudo assim mesmo. Não dá para confiar. Marina andou. Não sabia para onde, apenas andou. As ruas estavam cheias agora. Meio-dia na cidade grande, gente para todo lado. Barulho, buzinas, calor. Ela andou por horas sem destino, as lágrimas finalmente caindo, misturadas ao suor e à humilhação. Como ia explicar para a avó? Como ia pagar os remédios? Como ia olhar nos olhos dos vizinhos quando a notícia se espalhasse? Porque ia se espalhar. Essas coisas sempre se espalhavam. O que Marina não sabia é que naquela manhã, na última mesa da padaria, alguém tinha visto tudo. Um homem que estava ali, por acaso, tomando um café antes de uma reunião importante, tinha presenciado cada segundo daquela injustiça. Ele viu o colar sendo plantado na mochila, viu a armação toda, e algo dentro dele, algo que estava adormecido há muito tempo, despertou. Gabriel Almeida não costumava tomar café em padarias de bairro. Seu mundo era feito de coberturas em Higienópolis, restaurantes 5 estrelas, reuniões em salas de vidro no topo de arranha-céus. Ele comandava um império de construção civil que seu avô começou e seu pai expandiu. Aos 38 anos, era considerado um dos empresários mais bem-sucedidos de São Paulo. Também era conhecido como um homem frio, calculista, que não se deixava levar por emoções. Mas ele não era sempre assim. Houve um tempo, muito tempo atrás, em que Gabriel era apenas um menino que viu a mãe sumir quando ele tinha 7 anos, deixando apenas um bilhete dizendo que não aguentava mais aquela vida. Um menino que cresceu com um pai ausente e uma avó rígida, sendo moldado para ser forte, para não demonstrar fraqueza, para nunca, jamais, confiar completamente em alguém. Aquela manhã, ele estava voltando de uma viagem de negócios em Campinas e resolveu parar naquela padaria porque estava com fome e porque, por algum motivo que ele mesmo não entendia, estava cansado de restaurantes caros onde ninguém sorria de verdade. Queria algo simples. E foi ali, naquele lugar simples, que viu Marina. Primeiro, viu apenas uma funcionária atendendo com gentileza. Depois, percebeu a delicadeza com que ela tratava cada cliente. Viu quando as mulheres entraram e sentiu o desconforto no ar. Reconheceu Verônica imediatamente. Era esposa de um político que ele desprezava, conhecida nos círculos sociais por sua falsidade. E então viu tudo. O momento exato em que Verônica deixou o colar cair discretamente na mochila, enquanto Marina estava agachada. Viu a armação toda. Gabriel ficou paralisado. Devia intervir, devia se meter. Parte dele dizia para não se envolver, para terminar o café e ir embora. Afinal, não era problema dele. Mas outra parte, aquela parte pequena e esquecida que ainda guardava a memória do menino abandonado, aquela parte gritava que ele não podia ficar calado. Não dessa vez. Mas quando finalmente decidiu se levantar, já era tarde. Marina já estava saindo e Verônica já estava guardando o colar de volta na bolsa, satisfeita com sua pequena crueldade matinal. Gabriel sentiu uma raiva que não sentia há anos.
E algo mais, algo que ele não conseguia nomear. Era como se tivesse visto, nos olhos daquela mulher desconhecida, um reflexo de si mesmo. A mesma dor, o mesmo abandono, a mesma solidão disfarçada de força. Ele pagou o café, saiu da padaria e foi para a reunião. Mas durante toda a manhã, não conseguiu se concentrar. Enquanto discutiam orçamentos e cronogramas, ele via aqueles olhos. Olhos castanhos que se recusavam a chorar em público. Olhos que conheciam a injustiça, mas que não se curvavam. E pela primeira vez em muito tempo, Gabriel Almeida sentiu que precisava fazer algo que não envolvia lucro, investimento ou retorno financeiro. Precisava fazer algo porque era certo. Apenas isso. Naquela noite, Marina chegou em casa e encontrou a avó esperando na sala, preocupada. A senhora tinha 92 anos, mas os olhos ainda enxergavam longe. Minha filha, o que aconteceu? Marina tentou sorrir, tentou mentir, mas não conseguiu. Desabou nos braços da avó, chorando como não chorava desde criança. Contou tudo. A acusação, a humilhação, a demissão. Dona Célia acariciou os cabelos da neta, como fazia quando ela era pequena, e disse baixinho: "A verdade sempre aparece, minha menina. Pode demorar, mas sempre aparece. Você não fez nada de errado. Mantenha a cabeça erguida." Mas como manter a cabeça erguida quando o mundo inteiro te empurra para baixo? Marina não sabia a resposta. Apenas sabia que no dia seguinte teria que sair para procurar outro emprego, em outro lugar, onde ninguém conhecesse sua história. Teria que recomeçar, de novo, como sempre fez, como sempre teria que fazer. O que ela não imaginava é que naquele exato momento, do outro lado da cidade, num apartamento de cobertura com vista para a Avenida Paulista, Gabriel Almeida estava tomando uma decisão que mudaria a vida dele e a vida daquela mulher de formas que nenhum dos dois poderia prever. Ele ia encontrá-la, ia oferecer ajuda, não por pena, não por caridade, mas porque algo naqueles olhos o havia despertado de um sono que durava anos. E quando Gabriel acordava para algo, ele não desistia facilmente. A cidade dormia lá fora, indiferente às dores e às esperanças de seus milhões de habitantes. Mas para Marina e Gabriel, aquela noite foi apenas o começo. O começo de uma história que nasceu na dor, cresceu na injustiça e que ainda teria muitas reviravoltas antes de encontrar seu caminho. Porque às vezes é preciso cair no fundo do poço para descobrir que ali embaixo também existe luz. E às vezes essa luz vem de onde menos esperamos. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Marina. Ela acordava com o mesmo horário de sempre, mas agora não tinha para onde ir. O corpo mantinha a rotina, mas a alma estava perdida. Saía de casa cedo para procurar emprego, batia de porta em porta, preenchia fichas, deixava currículos. Mas a notícia tinha se espalhado rápido demais. Jardim das Oliveiras era daqueles bairros onde todo mundo conhece todo mundo, e as fofocas voam mais rápido que pombos assustados. Algumas pessoas desviavam o olhar quando a viam na rua. Outras faziam questão de perguntar com aquela falsa preocupação que mal disfarça a curiosidade mórbida. "É verdade que você roubou um colar?" Marina tentava explicar, mas as palavras soavam fracas até para ela mesma. Como provar inocência quando a culpa já foi decretada? Como limpar um nome quando a lama já secou? Dona Célia piorou naquela semana. A pressão subiu, as pernas incharam, e Marina teve que levar a avó no posto de saúde 2 vezes. O médico receitou remédios novos, mais caros, e disse que ela precisava de repouso absoluto e menos estresse. Marina olhou para aquela receita e sentiu o desespero apertar a garganta. Como comprar remédios sem salário? Como dar repouso para alguém quando você mesma não consegue descansar? Foi numa dessas manhãs, quando voltava do posto de saúde segurando a avó pelo braço, que ela viu o carro. Era impossível não ver. Um sedã preto, importado, reluzente, completamente deslocado naquelas ruas esburacadas do Jardim das Oliveiras. O carro estava parado em frente à sua casa, e um homem estava ao lado dele,
olhando ao redor com aquela expressão de quem claramente não pertence àquele lugar. Marina reconheceu ele imediatamente. Era o homem da última mesa da padaria. Aquele que estava ali no dia da acusação. Seu coração acelerou. Será que ele também vinha acusá-la de algo? Será que Verônica tinha enviado alguém para humilhá-la ainda mais? Ela pensou em virar a esquina, em fugir, mas já era tarde. Ele a tinha visto. Gabriel caminhou em direção a elas. Marina segurou o braço da avó com mais força, ergueu o queixo preparada para mais uma batalha. Mas quando ele chegou perto, o que viu nos olhos dele não foi acusação. Era outra coisa, algo que ela não conseguia decifrar. Marina, ele perguntou, e a voz era diferente do que ela imaginava. Não tinha arrogância, apenas uma certeza tranquila. Eu preciso falar com você. Quem é o Senhor e o que quer comigo? A voz de Marina saiu mais dura do que pretendia, mas ela estava cansada demais para fingir educação. Não estou interessada em ouvir mais acusações, já ouvi o suficiente. Gabriel balançou a cabeça. Não vim acusar você de nada. Vim oferecer ajuda. Ela riu, mas era uma risada sem alegria. Ajuda? O senhor não me conhece. Por que ia querer me ajudar? Porque eu estava lá, na padaria. Eu vi tudo. Vi quando aquela mulher colocou o colar na sua mochila. Vi a armação toda. O mundo de Marina parou. As ruas, os carros, os barulhos, tudo sumiu por um instante. Você viu? Ela sussurrou, e pela primeira vez em dias, sentiu algo parecido com esperança. Você viu o que ela fez? Vi, e sei que você é inocente. Gabriel olhou para Dona Célia, que observava tudo em silêncio, com aqueles olhos espertos que não perdiam nada. Podemos conversar? Não aqui na rua. Talvez dentro da sua casa. Marina hesitou. Sua mãe sempre dizia para não confiar em estranhos, principalmente estranhos ricos, que apareciam do nada oferecendo ajuda. Mas havia algo naquele homem. Talvez fosse o cansaço nos olhos dele, tão parecido com o dela. Talvez fosse o desespero da própria situação. Ou talvez fosse apenas a necessidade de acreditar que ainda existia bondade no mundo. Pode entrar. Mas só por alguns minutos. Minha avó precisa descansar. A casa era pequena, simples, mas impecavelmente limpa. Gabriel entrou e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Acolhimento. Não era luxo, não era espaço, não eram móveis caros. Era outra coisa. Era o cheiro de café coado, as flores de plástico arrumadas com carinho no aparador, as fotos nas paredes mostrando gerações de sorrisos. Era um lar, algo que sua mansão nunca foi. Marina ajudou a avó a se sentar no sofá, ofereceu água para Gabriel e ficou de pé, os braços cruzados, em posição defensiva. Pode falar. Gabriel respirou fundo. Não era bom com palavras quando o assunto não era negócios, mas tentou. Eu sei que você perdeu seu emprego por causa daquela mentira. E sei que deve estar difícil encontrar outro trabalho com essa história circulando. Marina não confirmou nem negou, apenas continuou olhando para ele, esperando. Eu gostaria de oferecer um emprego para você. Na minha casa. Marina sentiu o sangue subir para o rosto. Na sua casa? Como empregada? Não, obrigada. Eu já tive o suficiente de humilhações. Gabriel ergueu a mão. Não é humilhação, é um trabalho digno. Eu preciso de alguém para gerenciar a casa, alguém organizado, responsável. Vi como você trabalhava na padaria. Vi como tratava as pessoas. É exatamente o tipo de pessoa que procuro. E por que eu deveria aceitar? Marina perguntou, a voz ainda carregada de desconfiança. Por que eu deveria confiar em você? Você é rico, mora em outro mundo. Pessoas como você não ajudam pessoas como eu sem querer algo em troca. Gabriel sabia que ela tinha razão em desconfiar. Se estivesse no lugar dela, faria o mesmo. Você está certa, mas vou ser honesto com você. Eu não estou fazendo isso só por bondade. Estou fazendo porque quando vi aquela injustiça acontecer com você, lembrei de mim mesmo. De um momento da minha vida em que também fui acusado injustamente. E ninguém me defendeu. Ninguém acreditou em mim. Talvez eu esteja tentando consertar o passado, consertando o presente.
Havia verdade naquelas palavras. Marina sentia. Dona Célia, que tinha ficado em silêncio até aquele momento, finalmente falou. Sua voz era fraca, mas clara. Aceita, minha filha. Esse homem tem olhos bons. Eu já vivi muito e aprendi a ler as pessoas. Ele não vai te fazer mal. Marina olhou para a avó, depois para Gabriel, depois para as contas em cima da mesa, para a receita dos remédios caros, para a geladeira, que tinha mais vazio do que comida. Qual é o salário? Ela perguntou, decidindo ser prática. Gabriel disse um valor que era 3 vezes o que ela ganhava na padaria. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Com esse dinheiro poderia pagar todos os remédios da avó, colocar comida na mesa, talvez até guardar um pouco. Mas ainda havia dúvida. E onde é essa casa? Gabriel hesitou. Jardins, Jardim Europa. Marina riu de novo, daquela forma amarga. Claro, Jardim Europa, um dos bairros mais ricos de São Paulo. Ela, menina do Jardim das Oliveiras, trabalhando no Jardim Europa. A ironia era cruel. E as pessoas que trabalham lá? Elas sabem da história? Gabriel balançou a cabeça. Ninguém precisa saber. Você começaria do zero, sem passado, apenas presente e futuro, começar do zero. Aquilo soava tentador demais para ser verdade, mas Marina estava sem escolhas. Estava afogando e ele estava oferecendo uma corda. Podia ser uma armadilha, mas também podia ser a única saída. Ela olhou para a avó, que sorriu encorajadoramente. Está bem, eu aceito. Mas com uma condição. Gabriel ergueu as sobrancelhas. Qual? Eu vou trabalhar lá, mas vou continuar morando aqui. Vou sair de manhã, trabalhar o dia inteiro e voltar à noite. Não vou abandonar minha avó. Gabriel pensou por um momento. A maioria das empregadas morava na casa onde trabalhava. Mas ele entendia. Família era família. Tudo bem. Pode ser assim. Eu mando meu motorista te buscar todas as manhãs e te trazer de volta à noite. Marina assentiu. Quando começo? Amanhã, se você puder. Ela podia. Naquela noite, depois que Gabriel foi embora, Marina e Dona Célia ficaram acordadas conversando na cozinha pequena. A avó segurou a mão da neta com aquela força surpreendente que pessoas doentes às vezes têm. Minha menina, você vai entrar num mundo diferente. Um mundo que não é o nosso. Vai ser difícil. Vão te julgar, vão te testar. Mas lembra do que eu sempre te ensinei. Dignidade não é sobre onde você mora ou quanto dinheiro você tem. É sobre quem você é quando ninguém está olhando. Mantenha sua essência. Não deixe que esse mundo novo te transforme em alguém que você não é. Marina prometeu. Mas no fundo, estava com medo. Medo do desconhecido, medo de falhar, medo de descobrir que talvez não fosse forte o suficiente para aquele desafio. Passou a noite acordada, olhando para o teto rachado do seu quarto, ouvindo os sons familiares do bairro. Cachorros latindo, música de alguma festa na rua de cima, o ônibus passando de hora em hora. Seria a última noite antes de entrar em outro universo. Gabriel também passou a noite acordado, mas por motivos diferentes. Estava na varanda do seu apartamento, olhando para a cidade iluminada lá embaixo, se perguntando se tinha feito a coisa certa. Ele não costumava agir por impulso. Toda sua vida era calculada, planejada. Mas desde que viu Marina naquela padaria, algo tinha mudado. Era como se uma parte dele que estava congelada tivesse começado a derreter. Pensou na mãe. Sofia Almeida tinha sido uma mulher linda, segundo as fotos que ele tinha. Uma dançarina que seu pai conheceu numa turnê pelo interior. Eles se casaram rápido demais, apaixonados demais. Mas o amor não foi suficiente. Ela não aguentou a pressão de virar esposa de empresário rico, as cobranças sociais, a falsidade, a prisão de ouro. Uma manhã, quando Gabriel tinha 7 anos, ela simplesmente sumiu. Deixou um bilhete dizendo que precisava respirar, que ia voltar. Nunca voltou. Gabriel cresceu ouvindo que a mãe o tinha abandonado porque era fraca, porque era de origem humilde e não soube se adaptar ao mundo deles. Cresceu acreditando que amor era coisa de quem podia se dar ao luxo de ser fraco. Ele não podia. Então construiu muros. Muros tão altos que ninguém conseguia escalar. Ficou conhecido como o empresário de gelo.
Namoradas duravam meses, nunca mais que isso. Sentimentos eram mantidos em caixas trancadas. Mas Marina tinha algo da mãe. Não a aparência, mas a essência. Aquela força silenciosa de quem vem de baixo. Aquela dignidade que nenhum dinheiro compra. E Gabriel percebeu que talvez estivesse trazendo ela para sua casa não para salvá-la, mas na esperança secreta de que ela o salvasse. De que ela o lembrasse que ainda havia algo humano por baixo de todo aquele sucesso. Na manhã seguinte, às 7 em ponto, um carro preto parou em frente à casa de Marina. Não era o mesmo do dia anterior. Era mais discreto, um sedã comum. O motorista, um senhor de seus 50 anos chamado João, foi educado e silencioso. Marina beijou a avó, prometeu voltar cedo e entrou no carro com o coração batendo forte. A viagem do Jardim das Oliveiras até o Jardim Europa levou quase 1 hora no trânsito de São Paulo. Marina olhava pela janela vendo a cidade mudar. As casas foram ficando maiores, as ruas mais limpas, as árvores mais frondosas. Quanto mais se aproximavam do destino, mais ela se sentia deslocada. Aquele não era seu mundo. Nunca seria. O portão da mansão se abriu automaticamente. Marina segurou a alça da bolsa com tanta força que as mãos ficaram brancas. A casa era enorme, 3 andares, toda branca, com jardins perfeitamente aparados e uma fonte no meio da entrada. Parecia cenário de filme. João parou o carro na entrada lateral e abriu a porta para ela. A senhorita pode entrar pela porta principal. O senhor Gabriel está esperando. Marina subiu os degraus de mármore sentindo que cada passo era mais pesado que o anterior. A porta se abriu antes que ela pudesse tocar a campainha. Era Gabriel, mas um Gabriel diferente. Estava menos formal, com uma camisa branca de mangas dobradas e calça jeans. Parecia mais jovem, mais acessível. Bom dia, Marina. Bem-vinda. Ela murmurou um bom dia de volta, entrando no hall de entrada que era maior que sua casa inteira. Deixa eu te mostrar a casa. Gabriel começou a andar e ela o seguiu, tentando absorver tudo. Eram tantos cômodos, tantos detalhes. Sala de estar, sala de jantar, biblioteca, escritório, cozinha industrial, despensa, lavanderia, e isso era só o primeiro andar. Havia funcionários, mas menos do que ela imaginava. Uma cozinheira, uma faxineira que vinha 2 vezes por semana, o motorista, e agora ela como gerente da casa. Gabriel explicou as funções. Ela seria responsável por coordenar tudo, garantir que a casa funcionasse bem, fazer as compras, gerenciar os fornecedores, supervisionar os outros funcionários. Era muito diferente de atender numa padaria, mas ela sempre foi rápida para aprender. Consegue fazer isso? Ele perguntou. Consigo. Ela respondeu com mais confiança do que realmente sentia. Foi quando estavam voltando para o hall principal que Marina ouviu a voz. Uma voz feminina, aguda, vinda da sala de estar. Gabriel, amor, você está aí? Quem chegou? O corpo de Marina congelou. Ela conhecia aquela voz. Conhecia muito bem. E quando a mulher apareceu na porta da sala com um roupão de seda e uma taça de vinho na mão, apesar de ser 9 da manhã, Marina sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Era Verônica Alcântara, a mesma mulher que tinha destruído sua vida, a mesma que tinha plantado o colar na sua mochila, a mesma que tinha gritado ladra para ela na frente de todos. E ela estava ali, na casa de Gabriel, chamando-o de amor, claramente à vontade, claramente em casa. O mundo girou. Marina segurou no batente da porta para não cair. Verônica a viu e por uma fração de segundo houve reconhecimento nos seus olhos. Depois, uma satisfação cruel. Um sorriso pequeno se formou nos lábios perfeitos. Gabriel, querido, quem é essa? Gabriel olhou de uma para outra, percebendo a tensão no ar, mas sem entender a fonte. É a Marina. A nova gerente da casa, que eu te falei. Verônica caminhou até eles, os saltos ecoando no mármore, os olhos fixos em Marina como uma cobra hipnotizando a presa. Que interessante. Sua cara me é familiar. Já nos conhecemos antes? Marina quis gritar, quis acusar, quis expor todas as mentiras, mas as palavras ficaram presas na garganta. Não, senhora. Acho que não. Verônica sorriu mais ainda.
aquele sorriso de quem acabou de ganhar um jogo. Que pena. Bem-vinda à família, então. Tenho certeza de que vamos nos dar muito bem. E naquele momento Marina entendeu. Ela não tinha sido salva. Tinha sido jogada na cova do leão. E o leão estava sorrindo para ela, mostrando todos os dentes afiados, esperando o momento certo para atacar. Marina passou os primeiros dias na mansão como quem anda em campo minado. Cada passo era calculado, cada palavra pensada 3 vezes antes de sair da boca. Ela acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus e o metrô até o Jardim Europa, porque tinha pedido para João não ir mais buscá-la. Não queria dever nada além do estritamente necessário. Não queria criar laços que pudessem ser usados contra ela depois. A rotina era intensa, mas ela não reclamava. Coordenava as compras, supervisionava a limpeza, organizava a agenda da casa, garantia que tudo funcionasse como um relógio. Dona Marta, a cozinheira, uma mulher negra de 60 anos que trabalhava ali há 15, foi a primeira a baixar a guarda. Você trabalha bem, menina. Não é toda mocinha bonita que tem disposição para pegar no pesado. A maioria quer só aparecer. Marina agradeceu, mas manteve distância. Não podia se dar ao luxo de fazer amizades ali. Não quando Verônica circulava pela casa como uma gata observando um rato, esperando o momento perfeito para dar o bote. Porque Verônica estava ali quase todos os dias. Ela não morava na mansão, mas chegava cedo e saía tarde. Comportava-se como dona daquele espaço todo. O que Marina levou alguns dias para entender é que a relação entre Gabriel e Verônica era estranha. Eles não agiam como um casal apaixonado. Não havia beijos roubados, abraços apertados, olhares cúmplices. Era mais formal, mais frio. Como se fossem 2 executivos dividindo um contrato e não 2 pessoas dividindo uma vida. Verônica tocava no braço dele às vezes, chamava-o de amor, mas sempre parecia performático, como se houvesse uma plateia invisível assistindo. Gabriel passava a maior parte do tempo no escritório trabalhando. Marina o via pouco. Quando se encontravam, ele era educado, mas distante. Perguntava se estava tudo bem, se ela precisava de algo, e depois voltava para trás da porta fechada. Era como se estivesse evitando alguma coisa. Ou alguém. Foi numa tarde de quarta-feira, 2 semanas depois que Marina começou a trabalhar ali, que tudo mudou. Ela estava na biblioteca, organizando livros que tinham chegado, quando ouviu vozes alteradas vindo do escritório. A porta estava entreaberta. Ela não queria ouvir, não era de espiar, mas as vozes foram ficando mais altas, impossíveis de ignorar. Você não pode fazer isso, Gabriel. A voz de Verônica estava aguda, histérica. A gente tem um acordo, você me prometeu. Gabriel respondeu, a voz baixa, mas firme. Eu não prometi nada, Verônica. E você sabe muito bem que isso aqui entre nós nunca foi real. Foi conveniente, para os 2. Mas acabou. Não acabou. Não enquanto eu não disser que acabou. Ela gritou. E Marina ouviu o som de algo batendo na mesa. Você precisa de mim. Seu pai precisa da influência política do meu marido. Houve um silêncio pesado. Depois Gabriel falou. E havia um cansaço na voz que Marina nunca tinha ouvido antes. Meu pai está morto há 2 anos, Verônica. Não tenho mais que viver a vida que ele planejou para mim. Não tenho que sustentar aparências. Não tenho que fingir sentir algo que não sinto. Estou cansado. Cansado de tudo isso. Marina se afastou da porta, o coração acelerado. Não queria ser pega ouvindo, mas tinha ouvido o suficiente para entender. Gabriel e Verônica não eram um casal de verdade. Era uma farsa, uma conveniência social. E agora ele estava querendo terminar. Isso explicava muita coisa. A frieza entre eles, a tensão no ar, os olhares que Verônica jogava para Marina, carregados não apenas de crueldade, mas de medo. Medo de ser substituída. Naquela noite, quando Marina voltou para casa, encontrou a avó sentada na varanda conversando com Dona Lourdes, a vizinha. As 2 estavam rindo de alguma história antiga, e ver a avó assim feliz e animada fez o coração de Marina apertar de gratidão. Com o novo salário, ela tinha conseguido comprar todos os remédios.
colocar comida de verdade na geladeira, até consertar o chuveiro que estava quebrado há meses. Depois que Dona Lourdes foi embora, Marina e a avó ficaram sozinhas na cozinha pequena. Como está sendo lá, minha filha? Dona Célia perguntou enquanto tomava um chá de boldo. Marina suspirou. É complicado, vó. A mulher que me acusou de roubo, ela está lá, praticamente todo dia. A avó franziu as sobrancelhas. E o moço que te contratou? Ele sabe disso? Marina balançou a cabeça. Acho que não. Acho que ele não sabe que ela foi quem armou aquilo tudo na padaria. Ou talvez saiba e não se importe. Dona Célia segurou a mão da neta. Minha menina, você precisa contar para ele a verdade. Não dá para construir nada em cima de mentira. Nem trabalho, nem amizade, nem nada. Mas Marina tinha medo. Medo de não ser acreditada de novo. Medo de perder o emprego que tanto precisava. Medo de descobrir que, no final, o mundo sempre protege os ricos e poderosos. Na semana seguinte, Gabriel começou a agir diferente. Saía mais do escritório. Circulava pela casa. Às vezes ficava na cozinha conversando com Dona Marta, enquanto ela preparava o almoço. E Marina percebeu que ele estava encontrando desculpas para estar perto dela. Perguntava sobre coisas que claramente não precisavam de sua atenção. O jardim está bem cuidado? As flores que você encomendou chegaram? Você achou aquele fornecedor de produtos de limpeza? Marina respondia objetivamente, mantinha a distância profissional, mas era difícil ignorar o jeito que ele olhava para ela às vezes, como se estivesse tentando decifrar um enigma, como se houvesse perguntas que ele queria fazer, mas não sabia como. Verônica percebia também, e quanto mais Gabriel se aproximava de Marina, mais agressiva ela ficava. Começou com pequenas maldades, derramava vinho no tapete de propósito para que Marina tivesse que limpar. Mudava arranjos de flores que Marina tinha acabado de fazer, dizendo que estavam horrorosos. Reclamava da comida de Dona Marta, mesmo que a comida estivesse perfeita, só para causar problemas. E falava alto ao telefone sempre quando sabia que Marina estava por perto, fazendo comentários sobre pessoas pobres, sobre gente que não sabe seu lugar. Marina aguentava tudo calada. Fazia seu trabalho, mantinha a cabeça baixa, não reagia. Mas por dentro, a raiva ia crescendo. Uma raiva fria, controlada, de quem já passou por coisa demais para se deixar quebrar por táticas baratas de intimidação. Verônica podia ter dinheiro, podia ter poder social, mas Marina tinha algo que ela nunca teria: autenticidade, dignidade de verdade, não comprada. Foi numa sexta-feira, fim de tarde, que tudo explodiu. Marina estava terminando de organizar uma entrega de mantimentos na despensa quando ouviu um grito. Veio da sala de estar. Ela largou tudo e correu. Encontrou Verônica no chão, segurando o tornozelo, lágrimas escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Eu caí! Ai, meu Deus, eu caí! Acho que quebrei! Gabriel apareceu correndo da sala de jantar. Dona Marta da cozinha. Todos se reuniram ao redor de Verônica, que gemia dramaticamente. Gabriel estava tentando examinar o tornozelo quando Verônica apontou para Marina. Foi ela! Ela deixou aquela caixa no meio do caminho. Eu tropecei. É culpa dela. Marina olhou e viu a caixa. Era uma das que tinha acabado de desembalar, mas tinha certeza absoluta de que tinha deixado encostada na parede, longe do caminho. Eu não deixei essa caixa aí, Marina falou, a voz firme. Estava encostada na parede. Mentirosa! Verônica gritou. Você está tentando me machucar. Desde que chegou aqui, você me odeia. Gabriel olhou de uma para outra. Verônica, para. Ninguém está tentando machucar ninguém. Foi um acidente. Não foi acidente. Ela é incompetente, perigosa. Você precisa demitir ela agora, Gabriel. O silêncio que se seguiu foi tenso. Marina sentiu o sangue pulsar nas têmporas. Então era isso. Verônica queria ela fora. Estava criando situações, armando cenários igual tinha feito na padaria. E pior, podia funcionar. Gabriel ficou de pé, passou a mão no cabelo, um gesto que Marina já tinha percebido que ele fazia quando estava estressado. Dona Marta, pode ajudar Verônica até o sofá? Vou chamar o médico.
Depois que Verônica foi levada, Gabriel se virou para Marina. Ela já estava preparada para ouvir que estava demitida. Mas o que ele disse foi diferente. Você pode vir no meu escritório, por favor? Precisamos conversar. O coração dela afundou. Era o fim. De novo. Sempre o fim. No escritório, Gabriel indicou uma cadeira. Marina sentou na ponta, as costas retas, preparada para o pior. Ele ficou de pé por um momento, olhando pela janela para o jardim lá fora. Depois, se virou para ela. Marina, eu preciso saber a verdade. Você e Verônica, vocês se conheciam antes? De onde? Marina sentiu o chão sumir. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. Suas mãos tremeram no colo. Podia mentir, podia negar, mas estava cansada de mentiras, de carregar sozinha o peso de uma injustiça. Sim, a gente se conhecia. A voz saiu baixa, mas firme. Ela foi na padaria onde eu trabalhava. Foi ela quem colocou o colar na minha mochila. Foi ela quem me acusou de roubo. E você sabia que ela estava aqui quando me ofereceu o trabalho? Gabriel fechou os olhos. Não. Eu não sabia que era ela. Eu sabia que Verônica tinha feito algo assim. Tinha ouvido boatos, mas nunca soube os detalhes. Nunca soube que tinha sido com você. Se eu soubesse... Ele parou, abriu os olhos. Se eu soubesse, nunca teria colocado você nessa situação. Marina deu uma risada amarga. E agora? Agora que sabe. Vai me mandar embora. Para não contrariar sua namorada? Ela não é minha namorada. Gabriel falou, a voz cansada. Nunca foi. É uma longa história, complicada, cheia de pressões familiares e conveniências sociais. Mas acabou. Ou está acabando. Ela só não aceita. Marina olhou para ele, realmente olhou pela primeira vez desde que tinha começado a trabalhar ali. Viu um homem cansado, um homem preso. Não tão diferente dela, afinal. Por que você me contratou? Ela perguntou. A verdade. Gabriel se sentou na cadeira atrás da mesa, esfregou o rosto com as mãos. Porque quando vi o que aconteceu com você na padaria, vi minha mãe. Ela também era de origem humilde. Casou com meu pai e entrou num mundo que não era dela. Foi julgada, humilhada, massacrada, até não aguentar mais e ir embora. Me deixou quando eu tinha 7 anos. Nunca mais voltou. A dor na voz dele era real. Marina sentiu algo se mover dentro do peito. Sinto muito. Ele deu de ombros. Faz muito tempo. Mas ver você naquela situação foi como ver ela de novo. E dessa vez eu podia fazer algo. Podia ajudar. Então ajudei. Mas compliquei mais as coisas, não foi? Marina não respondeu. Não sabia o que dizer. Gabriel se levantou, foi até a janela de novo. Marina, eu não vou te mandar embora. Você é a melhor funcionária que já tive aqui. A casa nunca funcionou tão bem. E mais importante, você é honesta. Uma qualidade rara no meu mundo. Se você quiser ficar, o emprego é seu. E eu vou lidar com Verônica. Marina sentiu alívio e medo ao mesmo tempo. Ela vai piorar. Quando você terminar com ela de verdade, ela vai fazer pior. Gabriel virou para ela. Deixa que eu me preocupo com isso. Mas Marina sabia que não seria tão simples. Conhecia mulheres como Verônica. Conhecia a vingança que vinha quando elas se sentiam ameaçadas, humilhadas, substituídas. E agora, com Gabriel escolhendo defender Marina em vez dela, Verônica ia considerar isso uma declaração de guerra. Uma guerra que Marina não sabia se estava preparada para lutar. Naquela noite, no ônibus voltando para casa, Marina olhou pela janela para a cidade iluminada e pensou em como a vida era estranha. Um mês atrás, ela estava servindo pão numa padaria, feliz na sua simplicidade. Agora estava no meio de um drama digno de novela, com milionários, vinganças e segredos. Parte dela queria largar tudo e voltar para sua vida simples. Mas outra parte, uma parte que ela mal conhecia, estava curiosa para ver onde aquilo ia dar. Quando chegou em casa, a avó já estava dormindo. Marina preparou o jantar, comeu sozinha na cozinha silenciosa, depois foi para o quarto. Deitou na cama, olhando para o teto, e pela primeira vez em semanas, pensou em Gabriel não como patrão, mas como homem. Um homem bonito, sim, mas mais que isso, um homem machucado. Um homem tentando se libertar de prisões invisíveis. Um homem que, assim como ela,
Estava procurando algo. Talvez nem soubesse o quê. Apenas procurando. Balançou a cabeça, afastando os pensamentos perigosos. Não podia pensar nele assim. Era o patrão, rico, de outro mundo. E ela era a empregada, pobre, do Jardim das Oliveiras. Essa história ela já conhecia e nunca acabava bem. Mas mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, quando fechou os olhos para dormir, sonhou com ele. No Jardim Europa, na mansão silenciosa, Gabriel também não conseguia dormir. Tinha finalmente terminado com Verônica naquela noite, de verdade, sem deixar espaço para dúvidas. Ela tinha chorado, gritado, ameaçado, disse que ia destruir a reputação dele, que ia contar para todo mundo, que ia fazer ele se arrepender. Ele tinha dito que não se importava, e era verdade. Pela primeira vez em anos, não se importava com o que a sociedade ia pensar, porque pela primeira vez em anos tinha sentido algo real. Quando conversou com Marina no escritório, quando viu a força dela, a forma como não se deixava quebrar, mesmo sendo atacada de todos os lados, ele tinha sentido o coração bater de um jeito diferente. Era atração? Era admiração? Era apenas a nostalgia da mãe que nunca teve? Não sabia. Só sabia que queria descobrir. E isso, pensou Gabriel enquanto olhava para as estrelas da varanda, era ao mesmo tempo a coisa mais assustadora e a mais excitante que tinha sentido em muito, muito tempo. Porque quando você vive tanto tempo sem sentir nada, quando finalmente sente algo, é como despertar de um longo sono. Tudo dói um pouco, tudo assusta, mas tudo também parece incrivelmente, impossivelmente vivo. A guerra entre Verônica e Marina estava só começando. Gabriel sabia disso, Marina sabia disso, mas o que nenhum dos dois sabia ainda é que no meio dessa guerra algo inesperado estava crescendo, algo frágil e perigoso, algo que poderia destruir tudo ou salvar todos. Apenas o tempo diria. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Verônica cumpriu sua promessa de vingança, mas de formas sutis, calculadas, do tipo que não deixa provas, mas corrói aos poucos. Começou espalhando boatos nos círculos sociais de Gabriel. Dizia que ele estava tendo um caso com uma empregada, que tinha perdido o juízo, que estava manchando o nome da família Almeida. As ligações de velhas amigas da avó dele começaram a chegar preocupadas, indignadas, curiosas. Gabriel ignorou a maioria, mas sabia que a pressão estava aumentando. Sua avó, Dona Helena Almeida, matriarca da família, 90 anos de idade e língua afiada como navalha, marcou uma visita. Ele tentou adiar, inventou desculpas, mas ela não aceitou não como resposta. Na quinta-feira seguinte, às 3 da tarde, ela chegou. Marina estava arrumando flores no hall quando ouviu o carro. Olhou pela janela e viu uma senhora pequena, elegante, sendo ajudada a sair de uma Mercedes preta por um motorista de uniforme. Dona Helena entrou como quem entra em campo de batalha. Bengala de cabo prateado, conjunto azul marinho impecável, cabelos brancos presos num coque perfeito, óculos de grife pendurados numa corrente de ouro. Ela olhou ao redor com aqueles olhos que não perdiam nada, avaliando, julgando. Onde está meu neto? A voz era firme apesar da idade. Marina se adiantou. Boa tarde, senhora. O senhor Gabriel está no escritório. Posso avisá-lo que a senhora chegou. Dona Helena a examinou de cima a baixo. Você é a tal Marina? Marina sentiu o sangue gelar. A tal Marina. Como se ela fosse um problema, uma doença, uma mancha na reputação da família. Sim, senhora. Sou eu. A avó de Gabriel sorriu, mas era um sorriso frio. Interessante, muito interessante. E saiu caminhando em direção ao escritório sem esperar resposta, a bengala batendo no mármore como se marcasse território. Marina ficou parada no hall, o coração acelerado. Sabia que não era bom sinal. Meia hora depois, ouviu a porta do escritório se abrir e vozes alteradas. Não eram gritos, mas dava para sentir a tensão. Dona Helena saiu primeiro, Gabriel atrás dela. A expressão dele era fechada, a mandíbula travada. Você vai se arrepender disso, Gabriel. Está jogando fora tudo que seu avô construiu,
tudo que seu pai preservou. E por quê? Por uma menina que você mal conhece. Ela não é só uma menina, vó, é uma pessoa. E eu não estou jogando nada fora. Estou apenas vivendo minha vida. Dona Helena parou, virou-se para ele. Vivendo sua vida? Você quer viver sua vida? Ótimo, mas não com meu dinheiro. Não com o nome Almeida. Se você insistir nessa loucura, vou cortar você do testamento. Vou tirar você da empresa. Vou fazer questão que todas as portas da alta sociedade se fechem para você. Gabriel não recuou. Faça o que achar melhor, vó. Mas não vou mais viver a vida que os outros planejaram para mim. Cansei. A avó o olhou por um longo momento. Havia decepção naqueles olhos, mas também algo mais. Talvez respeito, talvez tristeza. Você é igual à sua mãe. Teimoso, idealista. E sabe como ela terminou? Gabriel engoliu em seco. Eu não sou ela. Não vou fugir. Não vou abandonar ninguém. Dona Helena saiu sem se despedir. O som do carro partindo ecoou no silêncio da casa. Gabriel ficou parado no hall, as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Marina não sabia se devia dizer algo, se devia se aproximar ou se afastar. Foi ele quem quebrou o silêncio. Você ouviu tudo, não foi? Ela assentiu. Sinto muito. Eu não queria que você passasse por isso. Por minha causa. Gabriel levantou a cabeça, olhou para ela de verdade. Não é por sua causa, Marina. É por causa de décadas de expectativas, de pressões, de uma vida inteira vivendo para os outros. Você só foi a gota d'água. Ou melhor, foi a razão que eu precisava para finalmente ter coragem. Ele deu um passo em direção a ela. Mas preciso saber, você quer estar aqui? Porque se está ficando só pelo emprego, posso te ajudar a encontrar outra coisa. Algum lugar onde não seja atacada, onde não cause problemas para você. Marina respirou. Fundo. A resposta honesta era complicada. Claro que o dinheiro importava, precisava dele. Mas não era só isso. Nas últimas semanas algo tinha mudado. Ela tinha começado a ver Gabriel não como patrão, mas como pessoa. Via as noites que ele passava acordado no escritório, o peso que carregava nos ombros, a solidão que tentava esconder. E pior, tinha começado a se importar. Eu quero ficar. A voz dela saiu baixa, mas firme. Não só pelo emprego. Eu. Ela parou procurando as palavras certas. Eu me importo com o que acontece aqui, com essa casa, com você. Gabriel ficou imóvel. O tempo pareceu parar. Depois ele deu mais um passo, ficando tão perto que Marina conseguia sentir o cheiro do perfume dele, algo amadeirado e discreto. Marina. Ele sussurrou o nome dela como se fosse uma oração. Antes que qualquer um dos dois pudesse fazer ou dizer mais alguma coisa, Dona Marta apareceu da cozinha. Senhor Gabriel, desculpa interromper, mas o almoço está pronto. Os dois se afastaram rapidamente, como adolescentes pegos em flagrante. Gabriel pigarreou. Obrigado, Marta. Pode servir. Ele olhou para Marina. Você almoça com a gente hoje. Não é pedido. É ordem. E pela primeira vez em semanas, Marina viu um sorriso de verdade no rosto dele. O almoço foi estranho. Eles se sentaram na grande mesa de jantar, apenas os dois, com Dona Marta servindo e depois se retirando discretamente. Marina estava acostumada a comer na cozinha com os funcionários. Sentar à mesa como convidada era desconfortável. Gabriel percebeu. Relaxa. É só comida. É só eu. Nada formal. Ela tentou relaxar, mas era difícil. Estava muito consciente de cada movimento, cada palavra. Gabriel começou a conversar sobre coisas simples. Perguntou sobre a avó dela, sobre como era crescer no Jardim das Oliveiras, sobre seus sonhos quando era criança. Marina respondeu aos poucos timidamente no começo, depois com mais naturalidade. Contou sobre as tardes ajudando a avó a costurar, sobre os jogos de futebol na rua com os meninos do bairro, sobre a escola pública onde estudou e as professoras que acreditaram nela. Você queria fazer faculdade? Gabriel perguntou. Marina assentiu. Queria fazer administração. Até passei no vestibular da USP, mas aí minha avó ficou doente e eu tive que escolher. Faculdade ou cuidar dela? Não foi difícil escolher, mas às vezes eu me pergunto como teria sido.
Gabriel ficou quieto por um momento. E se você pudesse fazer agora? Se tivesse condições? Marina sorriu tristemente. Acho que o tempo já passou. Não tenho mais 20 anos. Você tem 26. Não é tarde. Nunca é tarde. Eu posso. Ele parou como se estivesse considerando algo. Eu posso pagar a faculdade para você, como parte do seu pacote de benefícios. Marina o olhou surpresa. Você faria isso? Por quê? Porque tenho dinheiro sobrando e você tem talento desperdiçado. E porque eu quero. Simples assim. Os olhos dos dois se encontraram sobre a mesa e algo passou entre eles, algo elétrico, perigoso, inevitável. Foi interrompido pelo toque do telefone de Gabriel. Ele olhou a tela e o rosto se fechou. Era Verônica, de novo. Ela tinha ligado 14 vezes naquele dia. Ele desligou sem atender. Marina, sobre o que aconteceu antes, no hall. Eu não quero que você pense que estou abusando da minha posição ou... Ela o interrompeu. Eu não penso isso, Gabriel, Você é diferente de todos os homens ricos que eu já vi. Você é real. E isso me assusta e me atrai ao mesmo tempo. Gabriel se levantou, foi até o lado dela, se ajoelhou ao lado da cadeira para ficar na mesma altura. Marina, eu não sou bom nisso, em sentimentos, em relacionamentos. Minha vida inteira foi calculada, planejada. Mas com você, eu não sei o que estou fazendo. Só sei que quando você não está por perto, eu sinto sua falta. E quando está, eu quero ficar mais perto. E isso é absolutamente aterrorizante. Marina estendeu a mão, tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer sob os dedos. Para mim também, ela sussurrou. Mas talvez a gente não precise saber o que está fazendo. Talvez a gente só precise deixar acontecer. Gabriel fechou os olhos sob o toque dela, como se aquele gesto simples fosse capaz de curá-lo de anos de solidão. Depois abriu os olhos e se levantou, ajudando-a a se levantar também. Eles ficaram ali parados, muito perto, apenas se olhando. Gabriel levantou a mão, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque suave como uma promessa. Marina fechou os olhos, inclinando-se para aquele toque, sentindo o coração bater tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Gabriel se aproximou mais, a respiração dele roçando o rosto dela. Estavam a milímetros de distância quando ouviram a campainha tocar. Os dois se afastaram como se tivessem levado um choque. Gabriel praguejou baixinho. Marina deu uma risada nervosa, passando as mãos pelo cabelo numa tentativa de se recompor. Eu vou ver quem é, ela disse, saindo rapidamente da sala de jantar, as bochechas em chamas, o coração ainda disparado. Quando abriu a porta, levou um susto. Era a avó de Gabriel de novo. Dona Helena a olhou com aquela expressão avaliadora. Esqueci a minha bolsa. Posso entrar? Marina se afastou, permitindo que ela passasse. A senhora entrou, mas em vez de ir buscar a bolsa, ficou parada no hall olhando para Marina. Você gosta dele? Não foi pergunta, foi constatação. Marina não sabia o que responder. Dona Helena continuou. Posso ver nos seus olhos, e ele gosta de você também. Pela primeira vez em anos, eu vi meu neto realmente sentir algo. Senhora, Marina começou, mas foi interrompida. Não me deixe iludir você, menina. Eu não aprovo isso. Não aprovo de jeito nenhum. Você é de outro mundo. Não vai funcionar. Vai acabar em sofrimento para os dois. Mas... Ela suspirou, de repente parecendo todos os seus 90 anos. Mas também vi o que o nosso mundo fez com meu neto. Vi como ele foi se fechando, se tornando frio, se transformando em alguém vazio por dentro. E hoje, pela primeira vez, vi ele vivo de novo. E talvez, só talvez, vale a pena sofrer um pouco se significa sentir algo de verdade. Dona Helena pegou a bolsa que estava em cima do aparador, onde claramente tinha deixado de propósito. Antes de sair, virou-se mais uma vez. Se você vai quebrar meu neto, faça rápido. Não faça ele se apaixonar para depois destruir ele. Eu já vi isso acontecer uma vez com a mãe dele. Não quero ver de novo. Marina engoliu em seco. Eu não vou destruir ninguém. Dona Helena deu um meio sorriso. Veremos. Depois que ela foi embora, Marina encostou na porta fechada,
tentando processar tudo. Estava tudo ficando real demais, intenso demais, rápido demais. Ela era apenas uma garota do Jardim das Oliveiras que servia pão numa padaria até um mês atrás. Como tinha acabado no meio de um drama de família rica, com sentimentos confusos pelo patrão milionário, enfrentando uma vilã vingativa e uma avó protetora. Gabriel apareceu no hall. Minha avó voltou? Marina assentiu. Ela esqueceu a bolsa. Ele sabia que era mentira. A avó nunca esquecia nada. O que ela disse? Que eu vou destruir você. Marina respondeu, decidindo pela honestidade. E que eu deveria fazer rápido se esse é meu plano. Gabriel deu uma risada sem humor. Típico dela. Sempre dramática. Ele se aproximou de Marina. E qual é seu plano? Não tenho plano nenhum, Marina admitiu. Estou improvisando tudo. E você? Gabriel ficou sério. Meu plano é parar de ter medo. Meu plano é seguir o que estou sentindo pela primeira vez na vida, em vez de calcular as consequências. Meu plano é isso. E puxou Marina para seus braços, finalmente eliminando toda a distância entre eles. O beijo foi lento, hesitante no começo, como se os dois estivessem testando águas desconhecidas. Depois se aprofundou, anos de solidão e dor se encontrando, se reconhecendo, se curando um no outro. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Marina encostou a testa na dele. Isso muda tudo. Eu sei, Gabriel respondeu. Está com medo? Estou apavorada. Ele sorriu. Eu também. Mas mesmo com todo o medo, nenhum dos dois se afastou. Ficaram ali, abraçados no hall de entrada, enquanto lá fora o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. E naquele momento, naquele instante suspenso no tempo, Marina se permitiu acreditar. Acreditar que talvez, apenas talvez, histórias impossíveis pudessem ter finais felizes. O que ela não sabia é que do outro lado da rua, dentro de um carro escuro com vidros fumê, Verônica tinha visto tudo. Tinha visto o beijo, tinha visto o abraço, tinha visto seu mundo desmoronar e ser reconstruído nas mãos de uma empregada. E naquele momento, cheia de raiva e humilhação, Verônica tomou uma decisão. Se não podia ter Gabriel, ninguém mais teria. Especialmente não aquela garota insignificante do Jardim das Oliveiras. Ela pegou o celular e fez uma ligação. A voz do outro lado atendeu na segunda chamada. Alô? É o Rogério? Sou eu, Verônica Alcântara. Preciso de um favor. Lembra daquela história que você publicou ano passado sobre o escândalo da construtora? Pois é, tenho uma história ainda melhor para você. Sobre Gabriel Almeida, sobre escândalos, sobre escolhas ruins. Pode vir até minha casa ainda hoje? Quando desligou o telefone, Verônica sorriu para o retrovisor. Se Gabriel queria guerra, teria guerra. E ela jogava para ganhar. Sempre jogava para ganhar. Mesmo que tivesse que destruir tudo no processo. Principalmente se tivesse que destruir tudo no processo. Porque, para Verônica, amor nunca foi sobre construir junto. Era sobre possuir. E o que ela não podia possuir, preferia ver destruído. A noite caiu sobre São Paulo. Na mansão, Marina e Gabriel estavam na sala, sentados juntos no sofá, conversando sobre planos e sonhos como dois adolescentes apaixonados. No Jardim das Oliveiras, Dona Célia rezava pela neta, pedindo proteção para aquela menina que sempre foi forte, mas que agora estava entrando em território perigoso. E em algum apartamento luxuoso em Moema, Verônica preparava sua vingança, fria e calculista como sempre foi. As peças estavam no tabuleiro. O jogo estava começando de verdade. E quando tudo explodisse, e explodiria, nada seria como antes. Nem para Marina, nem para Gabriel, nem para ninguém envolvido naquela história. Porque quando você mexe com o coração das pessoas, quando você brinca com sentimentos de verdade, as consequências são sempre imprevisíveis e geralmente dolorosas. A bomba explodiu numa segunda-feira de manhã. Marina estava preparando café quando Gabriel entrou na cozinha com o jornal na mão e o rosto pálido. Ela soube imediatamente que algo estava errado. O quê? O que aconteceu?
Ele apenas estendeu o jornal para ela. A manchete estava em letras garrafais na seção de sociedade. Herdeiro Almeida abandona família e negócios por romance com empregada doméstica. Abaixo, uma foto dos dois, tirada através da janela da mansão, no momento do beijo no hall. Marina sentiu o mundo girar. Pegou o jornal com mãos trêmulas e começou a ler. O artigo era devastador. Pintava Gabriel como um homem que tinha perdido o juízo, seduzido por uma oportunista de origem duvidosa. Mencionava a acusação de roubo na padaria, insinuava que Marina tinha armado tudo para se aproximar dele, sugeria que ela estava após o dinheiro da família. E pior, tinha depoimentos anônimos de pessoas próximas à família dizendo que estavam preocupadas com a saúde mental de Gabriel. Não é verdade, Marina sussurrou, as lágrimas começando a cair. Nada disso é verdade. Gabriel pegou o jornal de volta e o jogou no lixo. Eu sei, mas eles não se importam com a verdade. Importam-se com o escândalo, com a história que vem de jornal. Ele passou a mão no cabelo, aquele gesto de estresse que Marina já conhecia bem. Verônica, só pode ter sido ela. Ela fez isso. O telefone de Gabriel começou a tocar, e não parou mais. Ligações de jornalistas querendo declarações, de membros da família indignados, de sócios preocupados com a imagem da empresa, de amigos que ligavam só para fofocar. Ele desligou o celular depois da 20ª ligação. Marina, você precisa ir para casa hoje. Ficar longe daqui por uns dias até as coisas acalmarem. Ela o olhou, os olhos ainda cheios de lágrimas. Você está me mandando embora? Não, não é isso. Eu estou tentando te proteger. Já começou e só vai piorar. Vão tentar te encontrar. Vão querer entrevistas, vão te perseguir. Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não vou fugir. Não de novo. Já fugi. Da padaria. Já deixei as pessoas pensarem o pior de mim. Dessa vez eu fico e enfrento. Gabriel segurou os ombros dela. Marina, você não entende. Essas pessoas, elas destroem. É o que fazem. Não importa a verdade. Eles vão criar uma narrativa e você vai sair como vilã. Então que seja, ela disse, a voz firme apesar do medo que sentia por dentro. Mas eu não vou me esconder como se tivesse feito algo errado. Eu te amo, Gabriel, e não vou fingir que não. Não vou deixar Verônica ganhar de novo. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Eu te amo. Era a primeira vez que dizia em voz alta. Gabriel ficou paralisado, os olhos arregalados. Marina, eu também te amo. E é por isso que estou te pedindo para ir. Porque se você ficar, eu não vou conseguir te proteger de tudo que está por vir. Mas Marina balançou a cabeça. Eu não preciso que você me proteja. Preciso que você fique do meu lado. É tudo. Só isso. Gabriel a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto no cabelo dela. Está bem. Está bem. A gente enfrenta junto, então. Eles ficaram assim por alguns minutos, se segurando um no outro como se o mundo inteiro estivesse desabando ao redor. E, de certa forma, estava. A primeira repórter apareceu na porta da mansão por volta das 10 da manhã. Depois, vieram mais. Até o fim do dia, havia uma dúzia de jornalistas acampados do lado de fora do portão. Gabriel chamou segurança particular. Dona Marta estava nervosa. João, o motorista, estava preocupado. A casa toda estava em estado de alerta. E Marina, no meio de tudo isso, tentava manter a calma e continuar trabalhando, como se nada estivesse acontecendo. Mas algo estava acontecendo. Nos grupos de WhatsApp do Jardim das Oliveiras, a notícia se espalhou como fogo em mato seco. Vizinhos que conheciam Marina desde criança agora comentavam, julgavam, criticavam. Alguns a defendiam, dizendo que ela sempre foi uma boa menina. Outros diziam que sempre souberam que ela era ambiciosa, que queria subir na vida a qualquer custo. Dona Célia teve que desligar o telefone de casa porque não parava de tocar. À tarde, Verônica deu uma entrevista para um programa de televisão. Marina e Gabriel assistiram horrorizados. Ela estava impecável como sempre, lágrimas perfeitamente dosadas escorrendo pelo rosto. Eu amava ele. A voz saía trêmula.
Estávamos planejando nosso futuro juntos, e então essa mulher apareceu. Ela o seduziu, manipulou, aproveitou-se de um momento de fraqueza dele. Gabriel está doente e precisa de ajuda. E eu só quero que ele volte a ser quem era. É inacreditável. Gabriel explodiu, desligando a televisão. Como ela consegue mentir assim? Como consegue fazer aquela cara de vítima quando foi ela quem destruiu você primeiro? Marina estava em choque, mas também estranhamente calma. Ela é boa nisso. Mentir. Manipular. Provavelmente fez a vida inteira. Gabriel olhou para ela. Como você consegue ficar tão calma? Marina deu um sorriso triste. Porque, se eu deixar a raiva tomar conta, eu perco. Ela quer me ver desesperada, destruída. Não vou dar esse gostinho. Mas por dentro, Marina não estava nem um pouco calma. Estava apavorada. Sabia que aquilo ia afetar a avó, ia afetar todos que ela conhecia. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. E pior, sabia que tinha colocado Gabriel em uma posição impossível. Ele estava perdendo tudo por causa dela. A família, a reputação, talvez até os negócios. Como podia deixar ele fazer isso? À noite, quando finalmente ficaram sozinhos na sala, Marina tomou coragem. Gabriel, eu acho que a gente deveria terminar, pelo menos por enquanto. Até as coisas acalmarem. Ele a olhou como se ela tivesse falado em outro idioma. O quê? Não, de jeito nenhum. Marina, essa é exatamente a reação que eles querem. Nos separar, nos enfraquecer. Não vamos dar esse gostinho para eles. Mas você está perdendo tudo. Marina explodiu, a calma finalmente rachando. Sua avó está cortando você da família, a mídia está te destruindo, sua ex está te pintando como louco, e tudo por minha causa. Gabriel segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Ouve o que estou dizendo. Eu não estou perdendo tudo, estou ganhando. Pela primeira vez na vida estou escolhendo o que eu quero. Estou escolhendo sentir, estou escolhendo você. E não me arrependo. As lágrimas de Marina caíram mais forte. Mas e se não der certo? E se a gente não sobreviver a isso? Gabriel encostou a testa na dela. Então pelo menos tentamos. Pelo menos vivemos. Minha vida inteira foi uma série de escolhas seguras, calculadas, vazias. Você me fez sentir vivo de novo. Isso vale qualquer preço. Eles se beijaram desesperados, agarrados um ao outro como náufragos em meio à tempestade. Os dias seguintes foram um inferno. A história ganhou mais força quando uma revista publicou uma matéria completa, com fotos antigas de Marina, entrevistas com vizinhos, especulações sobre quanto dinheiro ela ia ganhar se casasse com Gabriel. A narrativa que construíram era clara. Ela era a vilã, a interesseira, a destruidora de lares. Ele era a vítima, o homem rico manipulado pela mulher astuta. Gabriel tentou dar entrevistas para contar sua versão, mas poucos veículos se interessaram. A história da Cinderela Má vendia mais. Seus advogados entraram com processos por difamação, mas os danos já estavam feitos. A empresa começou a sofrer. Alguns clientes cancelaram contratos e investidores ficaram nervosos. O conselho da construtora Almeida convocou uma reunião de emergência. Marina não aguentou ficar parada. Decidiu visitar a avó, que não via desde que o escândalo tinha começado. Saiu pela porta dos fundos da mansão, usando um boné e óculos escuros, mas mesmo assim foi reconhecida. Uma repórter a abordou na rua. Marina, Marina, é verdade que você armou o roubo na padaria para chamar a atenção de Gabriel? Quanto dinheiro ele está pagando para você? Vocês já estão morando juntos? Marina tentou ignorar, mas as perguntas continuavam, cada vez mais agressivas, mais invasivas. Outra repórter apareceu, depois mais uma. De repente ela estava cercada, câmeras sendo enfiadas no seu rosto, microfones quase batendo nela. Ela entrou em pânico, tentou se afastar, mas eles a seguiram. Foi quando sentiu uma mão segurar seu braço com força e puxá-la. Era João, o motorista, que tinha visto tudo de longe e veio resgatar ela. Ele a colocou no carro e saiu em alta velocidade, deixando os repórteres para trás. Marina estava tremendo, respirando rápido, lágrimas escorrendo. João olhou pelo retrovisor. Calma, mocinha. Respira fundo. Já passou. Você está segura.
Ele dirigiu, direto para o Jardim das Oliveiras. Quando chegaram na rua de Marina, havia mais jornalistas na porta da casa. João praguejou. Essa gente não tem limites mesmo. Marina não podia entrar, não assim, trazendo toda aquela confusão para a porta da avó. João teve uma ideia. Ligou para Dona Marta e pediu que ela fosse até a casa de Dona Célia, se passando por vizinha, para levar a avó até um local seguro. Meia hora depois, eles se encontraram numa igreja pequena, 3 quadras da casa de Marina. A igreja estava vazia, apenas algumas velas acesas no altar. Dona Célia estava sentada num banco da frente quando Marina entrou. A velha senhora se levantou com dificuldade, os olhos imediatamente enchendo de lágrimas quando viu a neta. Minha menina querida. Marina correu até ela, se jogou nos braços da avó, chorando como criança. Desculpa, avó, desculpa por tudo isso, por ter trazido essa vergonha. Dona Célia acariciou os cabelos da neta. Que vergonha, menina. Você não fez nada de errado. Se apaixonar não é crime. Mas as pessoas o que estão falando, Marina soluçou. Estão falando tanta coisa horrível. Dona Célia segurou o rosto da neta com as mãos, trêmulas. Deixa falarem. Gente que não tem o que fazer sempre vai falar. O que importa é o que está aqui. Ela colocou a mão no peito de Marina. No seu coração. Você ama esse homem? Marina assentiu. Amo. Mais do que achei que podia amar alguém. Então luta por isso, não desiste. Seu avô e eu também enfrentamos preconceito quando casamos. Ele era negro, eu era branca. Ano de 1952, imagina. Mas a gente enfrentou. E valeu cada segundo. Marina não sabia dessa história. A avó nunca falava muito sobre o avô que tinha falecido antes dela nascer. Valeu a pena, mesmo com todo o sofrimento. Dona Célia sorriu, os olhos brilhando com memórias antigas. Valeu cada lágrima, cada luta, cada porta que fecharam na nossa cara. Porque no final, o que fica não é a opinião dos outros. É o amor que você viveu, as memórias que construiu. E eu não trocaria nenhum dia com seu avô por uma vida inteira de aceitação sem amor. As duas ficaram na igreja até escurecer, conversando, chorando, se fortalecendo uma na outra. Quando finalmente se despediram, Marina sentiu-se mais leve, mais forte. Dona Marta levou Dona Célia de volta para casa pelos fundos, evitando os jornalistas. E João levou Marina de volta para a mansão, onde Gabriel a esperava, andando de um lado para o outro na sala, preocupado. Quando ela entrou, ele a abraçou com tanta força que quase tirou o ar dela. Onde você estava? Eu estava louco de preocupação. Fui ver minha avó. Gabriel se afastou um pouco, olhando para ela. Como ela está? Marina sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em dias. Ela está bem. E me fez lembrar de quem eu sou, de por que estou lutando. Gabriel encostou a testa na dela. Eu também preciso dessa força. Hoje foi. Ele parou, a voz falhando. Ele estava destruído. Marina viu. O que aconteceu? O conselho votou. Me tiraram da presidência da empresa. Disseram que estou trazendo má publicidade, afetando os negócios. Minha própria empresa, fundada pelo meu avô, e me chutaram para fora. Marina sentiu o coração apertar. Gabriel, não. Por minha causa. Ele balançou a cabeça. Não é por sua causa. É porque eles são covardes. Preferem a aparência à verdade. Mas sabe de uma coisa? Ele olhou para ela, e havia algo novo naquele olhar. Determinação. Eu vou começar de novo. Do zero, se for preciso. Vou provar que não preciso daquele império para ser alguém. Nós vamos começar de novo. Marina corrigiu. Juntos. Gabriel sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Juntos. Eles se beijaram, devagar, doce, uma promessa selada no meio do caos. Depois foram para a cozinha, onde Dona Marta tinha deixado comida para eles. Sentaram na mesa simples da cozinha, não na sala de jantar formal, e comeram em silêncio confortável, apenas apreciando a presença um do outro. Você está bem? Gabriel perguntou depois de um tempo. De verdade. Marina pensou antes de responder. Honestamente, estou com medo, muito medo. Medo do que ainda está por vir, medo de não ser forte o suficiente.
Mas também estou. Ela procurou a palavra certa, esperançosa. Porque pela primeira vez não estou enfrentando as coisas sozinha. E isso faz toda a diferença. Gabriel segurou a mão dela sobre a mesa. Marina, eu preciso te perguntar uma coisa. E preciso que você seja completamente honesta. Se você pudesse voltar atrás, antes de tudo isso começar, você mudaria alguma coisa? Escolheria diferente? Marina não precisou pensar muito. Não, não mudaria nada, porque tudo me trouxe até você. E você vale cada lágrima, cada humilhação, cada dor. Naquela noite, eles dormiram abraçados no sofá da sala, exaustos demais para se moverem. A casa estava silenciosa, mas lá fora, a tempestade continuava. Jornalistas ainda estavam no portão. Verônica estava dando mais entrevistas. A família Almeida estava planejando mais medidas para afastar Gabriel do patrimônio, e o mundo continuava julgando, comentando, criticando. Mas ali dentro, naquele momento suspenso, havia paz. 2 corações feridos encontrando cura um no outro. 2 almas solitárias descobrindo que não estavam mais sozinhas. E pela primeira vez em muito tempo, tanto Marina quanto Gabriel conseguiram dormir profundamente, sem pesadelos, sem medos, apenas embalados pela certeza de que não importava o que viesse, enfrentariam juntos. O que eles não sabiam é que a tempestade ainda não tinha atingido seu auge. Verônica tinha mais um trunfo na manga, e quando ela jogasse essa última carta, tudo mudaria de novo. Desta vez de formas que nenhum dos dois poderia prever. A carta que mudaria tudo chegou numa manhã nublada de quinta-feira, 3 semanas depois que o escândalo tinha explodido. Marina estava na cozinha ajudando Dona Marta a preparar o café quando João entrou pela porta dos fundos segurando um envelope pardo. Isso, veio para você. Um motoboy deixou no portão. Não tem remetente. Marina pegou o envelope com desconfiança. Já tinha recebido cartas de ódio suficientes para desconfiar de qualquer correspondência anônima, mas quando abriu e viu o que tinha dentro, seu coração quase parou. Eram fotos. Fotos de Verônica em situações comprometedoras, com diferentes homens, em hotéis caros, em restaurantes escondidos. E junto, uma carta digitada. Achei que você devia saber quem realmente é a mulher que está destruindo sua vida. Ela fez o mesmo comigo há 2 anos. Me usou, me descartou, destruiu meu casamento quando ameacei expor ela. Agora é sua chance de revidar. Use como quiser. Um amigo. Marina ficou olhando para aquelas fotos, as mãos tremendo. Era a arma perfeita. Podia vazar essas imagens para a imprensa, destruir Verônica da mesma forma que ela tinha sido destruída. Podia finalmente ter sua vingança. Gabriel entrou na cozinha naquele momento e percebeu imediatamente que algo estava errado. O que é isso? Marina estendeu as fotos para ele sem falar. Ele examinou, os olhos se arregalando. De onde veio isso? Alguém mandou. Anônimo. Marina estava tentando processar o que sentia. Raiva, satisfação ou algo mais complexo. Gabriel, a gente pode acabar com ela. Pode mostrar para todo mundo quem ela realmente é. Finalmente ela seria exposta. Gabriel olhou para as fotos por um longo momento. Depois as colocou sobre a mesa e segurou as mãos de Marina. Nós poderíamos, mas vamos fazer isso? Vamos nos rebaixar ao nível dela? Marina não sabia a resposta. Passou o dia inteiro pensando nisso. A tentação era enorme. Verônica tinha destruído sua reputação, tinha espalhado mentiras, tinha usado a mídia como arma. Por que Marina não deveria fazer o mesmo? Seria justiça, não vingança. Ou seria? À noite, quando estava sozinha no quarto que Gabriel tinha insistido que ela usasse na mansão, já que voltar para casa todos os dias tinha se tornado impossível com os jornalistas, Marina olhou para as fotos de novo. Pensou na avó, no que ela diria. Pensou nas palavras que Dona Célia sempre repetia. A vingança nunca cura, minha filha. Só espalha mais dor. Marina guardou as fotos dentro de uma gaveta e foi dormir sem tomar decisão nenhuma. Mas no meio da noite, acordou com um barulho. Eram vozes alteradas vindo de baixo. Ela desceu e encontrou Gabriel na sala com a avó dele. Dona Helena tinha voltado.
A matriarca estava sentada no sofá, mais frágil do que Marina se lembrava. Gabriel estava de pé, os braços cruzados. Vó, já falei. Não vou mudar de ideia. Não vou deixar Marina. Não vou voltar para aquela vida. Dona Helena levantou a mão, silenciando-o. Eu não vim para te convencer a deixar ela. Vim para pedir perdão. Gabriel ficou em choque. O quê? A avó suspirou, e era um suspiro carregado de anos. Eu fiz uma coisa terrível, Gabriel, há muitos anos, com sua mãe. Gabriel ficou tenso. Marina sentiu que devia sair, dar privacidade, mas seus pés não se moveram. Dona Helena continuou, a voz fraca, mas clara. Sua mãe Sofia, ela não abandonou você. Eu a mandei embora. Gabriel ficou pálido. Do que você está falando? Eu vi o bilhete. Ela disse que ia voltar e nunca voltou. Eu escrevi aquele bilhete. Dona Helena admitiu, lágrimas começando a cair pelos sulcos profundos do rosto envelhecido. Sua mãe estava sofrendo. Ela tinha depressão, não se adaptava à nossa vida, às pressões sociais. Mas ela te amava, amava demais. Um dia, ela veio até mim, desesperada, dizendo que precisava de ajuda, que estava pensando em fazer algo terrível consigo mesma. E eu, em vez de ajudar, em vez de buscar tratamento para ela, ofereci dinheiro. Gabriel estava tremendo. Você pagou minha mãe para ir embora? A avó assentiu, as lágrimas caindo mais forte agora. Paguei para ela sumir. Disse que se ela realmente amasse você, deixaria você crescer sem a vergonha de ter uma mãe doente e instável. Disse que estava fazendo isso por você. Mas estava fazendo por mim, porque não queria escândalo. Não queria que os vizinhos soubessem que tínhamos problemas. Preferi destruir minha própria nora do que admitir imperfeição. Gabriel caiu no sofá, a cabeça nas mãos. Durante todos esses anos, você me deixou acreditar que ela não me amava, que ela me abandonou. Dona Helena soluçou. Eu sei. E carrego essa culpa todos os dias. Sua mãe mandou cartas durante anos. Eu interceptava todas. Ela tentou te ver algumas vezes. Eu pagava guardas para impedir. Até que ela desistiu. Ouvi que ela refez a vida no interior, que se casou de novo, que teve outros filhos. Mas te perdeu. E eu roubei isso de vocês dois. Onde ela está agora? Gabriel perguntou, a voz quebrada. Preciso encontrar ela, preciso. Dona Helena balançou a cabeça tristemente. Ela faleceu há 3 anos. Câncer. Eu soube pelos meus contatos, mas não te contei. Mais um segredo que guardei. Gabriel soltou um gemido de dor, um som animal, primitivo. Marina não aguentou mais ficar parada. Foi até ele, se ajoelhou ao lado do sofá, segurou o rosto dele. Ele se agarrou a ela, chorando como uma criança. Dona Helena observava, destruída pelo próprio peso de suas escolhas. Vim contar porque vi você com ela. Ela apontou para Marina. E vi sua mãe. Vi o mesmo amor, a mesma coragem, a mesma força. E percebi que se eu destruir isso de novo, se eu separar vocês como separei você da sua mãe, nunca vou me perdoar. E não mereço ser perdoada. Gabriel levantou a cabeça. Por que está me contando isso agora, depois de tantos anos? Porque estou morrendo, Dona Helena disse simplesmente. Câncer também. Mesma doença que levou sua mãe. Talvez seja justiça poética. E antes de ir, preciso limpar minha consciência. Preciso pelo menos tentar consertar o que quebrei. Gabriel ficou olhando para a avó, uma mistura de raiva, dor e uma tristeza tão profunda que não tinha palavras. Marina segurou a mão dele, dando força silenciosa. Tem mais uma coisa. Dona Helena continuou. Sobre Verônica. Fui eu quem pediu para ela se aproximar de você. Anos atrás, quando seu pai estava vivo, fizemos um acordo com o marido dela, o político. Ela manteria você ocupado, distraído, controlado. Seria uma relação de fachada que beneficiava todo mundo. Negócios, política, aparências. Mas eu não sabia que ela era cruel assim. Quando soube o que ela fez com essa moça, ela apontou para Marina. Fiquei enojada, mas já era tarde demais.
Então tudo foi mentira desde o início. Gabriel disse, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Minha vida inteira foi manipulada. Dona Helena assentiu. E sinto muito. Mais do que palavras podem expressar, mas agora você tem escolha, tem liberdade e tem amor de verdade. Ela olhou para Marina. Não cometa meus erros. Não deixe orgulho, medo ou pressão social destruir o que vocês têm, porque isso é raro. Isso é real. A avó se levantou com dificuldade, apoiando-se na bengala. Não espero seu perdão. Não mereço. Mas queria que você soubesse a verdade antes que fosse tarde demais. Ela caminhou lentamente em direção à porta. Gabriel a chamou. Vó. Ela parou, virou-se. Quanto tempo você tem? 6 meses, talvez. 1 ano se eu tiver sorte. Mas depois de uma vida inteira tomando as decisões erradas, não sei se mereço sorte. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Depois falou, a voz rouca. Fique. Pelo menos para terminarmos a conversa direito. Dona Helena começou a chorar de novo, desta vez lágrimas de algo parecido com esperança. Marina também estava chorando, sem saber bem por quê. Talvez pela dor de Gabriel, talvez pela redenção da avó. Talvez apenas porque toda aquela situação era tão humana, tão imperfeita, tão verdadeira. Os três ficaram conversando até o amanhecer. Dona Helena contou histórias sobre a mãe de Gabriel que ele nunca tinha ouvido. Sobre como ela cantava para ele quando bebê. Sobre como ela sorria mesmo nos dias difíceis. Sobre como ela lutou até não conseguir mais. Gabriel chorou. Marina chorou. Até a própria Dona Helena chorou. E no meio de toda aquela dor, algo começou a se curar. Não completamente. Talvez nunca completamente. Mas o suficiente para recomeçar. Quando o sol nasceu, Dona Helena estava dormindo no sofá, exausta. Gabriel e Marina foram para a varanda. Ele a abraçou por trás, apoiando o queixo no ombro dela. Obrigado, por ficar. Por não me deixar sozinho nisso. Marina segurou os braços dele ao redor dela. Sempre. Nós prometemos enfrentar tudo juntos. Eles ficaram assim, vendo a cidade acordar, e pela primeira vez desde que tudo começou, sentiram algo parecido com paz. Foi naquele momento, com a primeira luz do dia iluminando seus rostos, que Marina tomou sua decisão. Ela foi até o quarto, pegou as fotos de Verônica e voltou para a varanda. Gabriel olhou para ela questionador. Ela pegou as fotos e, uma por uma, começou a rasgar. O que você está fazendo? Ele perguntou. Escolhendo ser diferente dela. Marina respondeu. Escolhendo não deixar a vingança me transformar em alguém que não sou. Gabriel a ajudou a rasgar as fotos. Quando terminaram, havia apenas pedaços pequenos de papel espalhados. Eles jogaram tudo no lixo. E com aquele gesto, algo mudou. A raiva que Marina carregava, o desejo de vingança, tudo foi embora. Não completamente. Ainda havia mágoa, ainda havia dor. Mas a necessidade de destruir Verônica para se salvar tinha desaparecido. Porque Marina tinha percebido algo importante. A melhor vingança não era destruir a vilã, era ser feliz apesar dela. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. Dona Helena, frágil mas determinada, começou a fazer ligações. Usou sua influência, seus contatos, sua reputação construída durante décadas. Começou a desfazer as mentiras, a contar a verdade, a abrir portas que tinham sido fechadas. Não foi fácil. Muitos ainda julgavam. Muitos ainda criticavam. Mas aos poucos a narrativa começou a mudar. Um jornalista sério, cansado das manchetes sensacionalistas, decidiu investigar de verdade. Encontrou testemunhas na padaria que confirmaram que Marina não tinha roubado nada. Encontrou registros bancários mostrando que Verônica tinha pago pelo colar um dia antes do incidente. Encontrou outras vítimas de Verônica, outras pessoas que ela tinha manipulado e destruído. E publicou tudo numa reportagem devastadora. Verônica tentou negar, mas as provas eram sólidas demais. O escândalo virou contra ela. De repente, era ela quem estava sendo perseguida por repórteres, era ela quem tinha que se esconder. O marido dela, o político, pediu divórcio publicamente para salvar a própria carreira.
As amigas de Verônica a abandonaram, e ela ficou sozinha, isolada, destruída pelo próprio veneno. Marina sentiu pena, não felicidade pela queda de Verônica, mas uma tristeza profunda por ver uma pessoa tão consumida pela amargura que acabou perdendo tudo. Gabriel tentou conversar com Verônica uma vez, para oferecer ajuda, mas ela recusou. Desapareceu da cidade pouco depois. Alguns diziam que tinha ido para o exterior, outros que tinha se mudado para o interior. Ninguém sabia ao certo, e depois de um tempo, ninguém mais se importava. Com a verdade finalmente exposta, Gabriel foi convidado de volta para a empresa, mas ele recusou. Decidiu começar seu próprio negócio, algo menor, mais pessoal, mais alinhado com seus valores. Marina se inscreveu na faculdade, começou a cursar administração como sempre sonhou. E continuaram morando juntos na mansão, que foi ficando menos fria, menos formal, mais parecida com um lar de verdade. Dona Célia se mudou para a mansão também. No começo relutante, depois encantada com o jardim enorme onde podia cultivar suas plantas. Ela e Dona Helena se tornaram amigas improváveis, duas matriarcas de mundos diferentes, encontrando terreno comum no amor pelas pessoas que amavam. Dona Marta continuou cozinhando, João continuou dirigindo e a casa se encheu de vida, de risadas, de família de verdade. 6 meses depois, numa manhã de sábado ensolarada, Gabriel levou Marina para um lugar especial. Era uma pequena cabana nas montanhas, simples mas aconchegante, cercada de natureza. Foi aqui que eu vim quando precisei fugir de tudo depois que minha mãe foi embora, ele explicou. Meu refúgio secreto. E quero que seja nosso agora. Eles passaram o fim de semana ali, desconectados do mundo, apenas os dois. No último dia, enquanto assistiam o pôr do sol da varanda da cabana, Gabriel se ajoelhou. Marina, você me salvou. De mim mesmo, da minha família, da vida vazia que eu estava vivendo. Você me mostrou que amor verdadeiro vale mais do que qualquer fortuna. E eu quero passar o resto da minha vida provando que mereço o seu amor. Casa comigo? O anel era simples, não era de diamantes enormes ou ouro ostentoso. Era uma esmeralda pequena engastada em prata, delicada e perfeita. Exatamente o estilo de Marina. Ela chorou, rindo ao mesmo tempo. Sim, sim, 1000 vezes sim. Eles se beijaram enquanto o sol se punha, pintando o céu de dourado e rosa, selando uma promessa que tinha nascido na dor, mas tinha florescido em amor verdadeiro. O casamento foi simples, no jardim da mansão, apenas família próxima e amigos verdadeiros. Dona Célia e Dona Helena, sentadas lado a lado na primeira fila, ambas chorando de felicidade. Dona Marta foi a madrinha de Marina. João levou a noiva até o altar. E quando Gabriel e Marina trocaram votos que eles mesmos escreveram, não havia um olho seco na plateia. Marina prometeu sempre lembrar Gabriel de sua humanidade, de sua força, de seu valor além do dinheiro. Gabriel prometeu sempre proteger Marina, não da vida, mas com sua presença ao lado dela em cada desafio. E juntos prometeram construir uma vida baseada em verdade, em respeito, em amor, que cresce mais forte a cada dia. 1 ano depois, nasceu Sofia. Uma menina de olhos espertos e sorriso largo. Nomeada em homenagem à mãe de Gabriel, uma forma de honrar uma mulher que ele mal conheceu, mas que sempre amou. Dona Helena teve a chance de segurar a bisneta nos braços antes de partir pacificamente durante o sono, 3 meses depois do nascimento. Ela foi com um sorriso no rosto, finalmente em paz. Marina se formou em administração com honras. Gabriel expandiu o negócio dele, que cresceu não pelo tamanho, mas pela ética e qualidade. Juntos, criaram uma fundação para ajudar mulheres de origem humilde a conseguir educação e oportunidades. A primeira sede foi inaugurada no Jardim das Oliveiras, bem em frente à antiga casa de Marina. Dona Célia viveu para ver a neta formada, casada, mãe realizada. Partiu aos 98 anos, cercada de amor, suas últimas palavras sendo: eu sempre soube que você era forte, minha menina. Sempre soube. Marina chorou por semanas, mas eram lágrimas de gratidão por ter tido tanto tempo com aquela mulher extraordinária. Anos se passaram,
Sofia cresceu, forte e determinada como a mãe, gentil e justa como o pai. Gabriel e Marina envelheceram juntos, enfrentando desafios, celebrando vitórias, sempre de mãos dadas. E toda vez que alguém perguntava qual era o segredo de um casamento tão forte, tão verdadeiro, eles respondiam a mesma coisa: honestidade, coragem e a disposição de escolher um ao outro todos os dias, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Porque amor verdadeiro não é sobre grandes gestos, é sobre pequenas escolhas diárias. É sobre olhar para a pessoa ao seu lado e decidir de novo que ela vale tudo. E quando Marina olhava para trás, para aquela manhã na padaria onde tudo começou, onde ela foi acusada injustamente e seu mundo desabou, ela não sentia mais raiva, sentia gratidão. Porque foi preciso cair para aprender a se levantar. Foi preciso ser quebrada para descobrir sua própria força. Foi preciso perder tudo para encontrar o que realmente importava. Gabriel também olhava para trás e via claramente. Via como tinha vivido morto por dentro durante anos, apenas seguindo roteiros escritos por outros. E via como Marina tinha sido o terremoto que destruiu aquelas paredes, permitindo que ele finalmente respirasse, sentisse, vivesse de verdade. Numa noite qualquer, já avós, sentados na varanda da mesma mansão que um dia foi prisão, mas que se tornou lar, Gabriel segurou a mão de Marina. Enrugada agora, marcada pelo tempo, mas ainda a mão mais bonita que ele já tinha segurado. "Você se arrepende de alguma coisa?" ele perguntou. Marina olhou para as estrelas pensando em toda a jornada, nas humilhações, nas dores, nas lágrimas, mas também nas vitórias, nas alegrias, no amor que cresceu mais forte a cada ano. "Não", ela respondeu finalmente. "Nem um segundo. E você?" Gabriel sorriu, aquele sorriso que, mesmo depois de décadas, ainda fazia o coração dela acelerar. Nem um segundo. E ali, sob as estrelas, no silêncio confortável de quem não precisa mais de palavras, eles ficaram. Duas almas que se encontraram no meio da tempestade e escolheram dançar na chuva, em vez de esperar passar. Duas vidas que se entrelaçaram de forma improvável, mas perfeita. Uma história de amor que começou com dor, mas terminou com cura. Porque no final, é isso que o amor verdadeiro faz. Não elimina a dor, mas a transforma em algo significativo. Não apaga as cicatrizes, mas as torna parte da história. Não promete perfeição, mas oferece algo muito melhor. Presença, constância, escolha diária de ficar, de lutar, de amar.